Fala aí, galera do Preveste, beleza? Então, vamos continuar por aqui com o nosso módulo de agricultura brasileira, certo? Sempre desejando a todos saúde para vocês, para os familiares e para as pessoas próximas, para quem vocês gostam. Seguinte, galera, vamos aqui acompanhar hoje os nossos slides. Então, ó, queria de cara mostrar aí para vocês um gráfico que dá conta do uso da terra no Brasil. E ele mostra aqui, ó, que 66% da terra no Brasil está destinada à vegetação protegida e preservada e 30% estaria destinada ao uso agropecuário. Tranquilo? Olha, a gente sabe que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, é muito difícil que a gente consiga traduzir no papel aquilo que acontece na prática, principalmente com relação a coisas muito dinâmicas, como é o caso aí do uso da terra. Ele diz que 66% das terras no Brasil estão destinadas à preservação. Só que a gente sabe que há uma pressão muito grande, a expansão da fronteira agrícola, as empresas rurais crescendo cada vez mais. Então, é muito pouco provável que esse número, 66%, seja real. Ele tem as fontes que são a Embrapa, o INCRA, a FUNAI, o próprio IBGE, elas dão conta desse número, mas dificilmente na prática é assim que acontece. Do outro lado ali, quando eles dizem que 30% da nossa área é destinada ao agronegócio, isso também não é real, provavelmente. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem uma prática muito comum que é usar a terra como reserva de valor e não como um bem de produção, certo? Infelizmente. Então tem muita gente que vai lá, compra a terra e, ao invés de produzir, deixa a terra lá valorizando, faz especulação fundiária mesmo. E aí vende quando surge uma boa proposta, ou quando então eu preciso de dinheiro para algum investimento, ou até mesmo quando eu estou em dificuldade financeira. Eu vou lá, realizo o lucro, tá vendo? Ou seja, ganhei dinheiro com a terra, mas não ganhei dinheiro com a terra produzindo. Tá? Ganhei dinheiro com a terra especulando. Então, isso também vai acontecer lá do lado do uso agropecuário. Só para, né, já para vocês perceberem que assim, eu vou mostrar muitos números para vocês, eles são importantes, eles nos dão um norte, tá? Mas eles não são a cópia fidedigna da realidade. Tá certo? A gente precisa ponderar aí, muitas vezes, algumas questões ligadas à dinâmica, nesse caso aqui, a dinâmica agrária do Brasil, tá? Vamos voltar lá para o gráfico. Ó, aqui no meio da pizza, ele tenta esmiuçar, tá? Olha, desses 66% de área destinada à vegetação protegida e preservada, o que que eu tenho? Então, eu vou ter, ó, terras indígenas, eu vou ter unidades de conservação integral, em que eu não posso mexer absolutamente nada. Eu vou ter aqui terras devolutas, né, que são terras sob administração do Estado ou que tem algum problema no cadastro. Eu tenho aqui, ó, as áreas que devem ser preservadas, seguindo as normas do governo, seguindo as normas do Estado, porque hoje existe uma obrigatoriedade das propriedades serem cadastradas. Existe aqui, ó, ele inclusive cita aqui nessa parte verde mais escura, ó, áreas destinadas à preservação da vegetação no mundo rural com o CAR. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Aqui o governo é um cadastro que o governo criou justamente para tentar controlar a porção da propriedade que está sendo preservada, tá certo? Então ele vai esmiuçar aqui, né, nesse miolo da pizza, o que, que vai compor esses 66% de área destinada à vegetação protegida ou preservada. Do outro lado, ele vai fazer a mesma coisa com o uso agropecuário, ó, lavouras, pastagens plantadas, certo? Então, ele aqui vai esmiuçar direitinho a que corresponde cada porção desses 30% do uso agropecuário, tá bom? Continuando aqui nos nossos slides, para o próximo, ele dá conta de um gráfico e um mapa. No gráfico, ele está mostrando as principais culturas do Brasil e no mapa ele está mostrando os destaques por região. Então vamos primeiro no mapa. Na região norte o destaque é o açaí,
Nordeste, Centro-Oeste e Sul, a soja, tá? E no Sudeste, a cana-de-açúcar. Deixa eu fazer aqui uma explicação com relação a essa cana-de-açúcar do Sudeste, porque essa cana, que hoje é produzida no Sudeste, ela tem como principal objetivo atender a produção de etanol e não atender a produção do açúcar, como era lá no período colonial, no século XVI, XVII, XVIII, da cana-de-açúcar que se produzia basicamente no Nordeste, né? Essa cana aí, que é muito forte no interior de São Paulo e tudo, ela é uma cana que está voltada para atender a produção do etanol, tá certo? Do álcool combustível. Então, vamos voltar aqui para os slides. Ó, esse mapa vai mostrar para a gente, então, aonde é que estão os principais destaques de produção de cada região. Reparem, aí eu quero mostrar para vocês, ó, a soja sai do sul, vai para o centro-oeste, chega no nordeste e chega no norte também, mas ela ainda perde para o açaí. Tenta memorizar esse caminho que eu estou fazendo no cursor do mouse aqui, tá? Porque vocês vão perceber no mapa que eu vou mostrar logo a seguir, olha só isso. Tá? Aqui, ó. Vê se não é exatamente o caminho da expansão da fronteira agrícola. Tá? Eu vou voltar lá, aqui, ó. Sul, centro-oeste, a borda oeste aqui de alguns estados como Bahia, Pernambuco, tá? Repara se não é exatamente o caminho da expansão da fronteira agrícola, ok? Eu gosto de colocar esse mapa nos slides porque ele caiu numa questão da UERJ, tá certo? E ele mostra muito bem o caminho da soja ao longo do tempo. E aqui do lado, repara, essa foto ela faz uma analogia com a bandeira do Brasil, né? Mostrando o que acontece, via de regra, quando a fronteira agrícola se expande, certo? Bom, esse outro gráfico aqui, na verdade são dois, né? Mostra a evolução do registro de agrotóxicos no Brasil e a quantidade de transgênicos. Pessoal, olha só. Se a soja faz esse caminho desde o sul até a Amazônia, não tem como ela se expandir de outra maneira que não seja através de insumo químico e semente transgênica. Né? Porque pensa comigo, a, a característica física do sul do Brasil, solo, temperatura, quantidade de chuvas, é completamente diferente da característica física do norte, da Amazônia. Então, imagina, eu tenho uma produção de soja, precisa ser comercial, precisa ser rentável, precisa ser altamente produtiva, ok? Então, eu preciso de algum mecanismo, para fazer essa soja que lá no passado era produtiva no sul, se transforme também em algo produtivo no Cerrado, na Caatinga, na Amazônia. E isso só vai ser possível através da ajuda desses insumos químicos e da ajuda da biotecnologia, das sementes transgênicas e das sementes geneticamente modificadas. Tá bom? Então, ó, continuando aqui. Esse gráfico é muito legal, vou mostrar aqui para vocês. Ó, é um gráfico que está disponível na internet já há algum tempo, mas ele acaba mostrando a relação do agronegócio com a agricultura camponesa. Ele dá conta de algumas coisas, por exemplo, ó, a agricultura camponesa ela ocupa mais de 70% da população, né, da mão de obra rural, enquanto que o agronegócio, pouco mais de 20% apenas. A agricultura camponesa, 70% da produção de comida, enquanto que o agronegócio dá conta de só 30%. Deixa eu explicar isso para vocês. É que é o seguinte, olha só, que muita gente pensa assim, poxa, mas o agronegócio não produz comida, a soja é o quê? A soja, bem como o milho, ela pode vir a ser comida. Ela pode vir a ser um alimento, mas ela também vira combustível, ela também vira ração animal e não comida, e não a proteína da soja que a gente acaba fazendo leite, a carne, né? Então, a soja ela vai ter outras atribuições aí, ela vai ter outras funcionalidades. Aí dentro do agronegócio, ela acaba atendendo também a essas outras indústrias, e não só especificamente a questão da comida. Fora que o agronegócio ele praticamente só exporta, né?
E no caso da soja, 70%, quase 70% da nossa soja toda vai para a China. Então, perceba, ela não atende o mercado local, ela não atende o mercado nacional. Então, voltando para cá, reparem como a agricultura camponesa ela é bem mais interessante para o mercado brasileiro do que o agronegócio, né? O agronegócio ele produz para vender para o mercado externo para gerar lucro, né? E ponto final, certo? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente é, no passado produzia cana, produzia café, produzia algodão, também para vender para o mercado externo, não é verdade? Não era esse o nosso modelo de colonização, de exploração, e que todo mundo dizia que era ruim. Você até hoje aprende, né, que, olha, o Brasil tem lá uma posição ruim no seu processo de desenvolvimento, porque enquanto colônia, nós éramos colônia de exploração, enquanto que as metrópoles produziam as mercadorias mais sofisticadas, mais industrializadas, e as colônias de povoamento também. Então a gente acabou ficando no patamar embaixo aí da divisão do trabalho. Então, ser produtor e vender mercadorias agrícolas era ruim. Produzir cana para vender para fora era ruim. Se bem que a gente não produzia cana, a gente produzia o açúcar. Isso é uma questão. Produzir café para vender para fora era ruim. Aí eu pergunto para vocês, por que, que agora ficou bom? Porque você aprendeu ao longo da sua vida inteira, tá, que produzir matéria-prima e produto agrícola foi uma das desgraças da economia brasileira e foi uma das coisas que acabaram derrubando o processo de desenvolvimento do Brasil, atrasando o processo de desenvolvimento do Brasil. E agora, né, como que por um passe de mágica, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, né, como aparece no comercial. Isso é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? O que, que mudou de tão extraordinário assim? Tá? Por que é que hoje o agronegócio sustenta a economia brasileira? Tá? Não sustenta, tá? Isso, por favor, isso é uma falácia, isso não é verdade. O agronegócio sustenta meia dúzia de propriedades e meia dúzia de proprietários, da mesma maneira que acontecia no período colonial e no nosso período imperial até o final do século XIX. E eu já vou mostrar isso para vocês. Vou passar aqui para o próximo slide. Ó, esse slide é muito bom, porque ele mostra o seguinte, olha só. A distribuição de terras no Brasil hoje, a gente tem 90% das propriedades pequenas. 90% das propriedades no Brasil são pequenas propriedades. 90%. Enquanto que 2% são grandes propriedades. Agora, olha que assustador. 30% das terras no Brasil são ocupadas por pequenas propriedades. Quase a metade das terras no Brasil são ocupadas por grandes propriedades. Então, olha isso. 2,3% de proprietários de terra, 2,3% de grandes propriedades de terra ocupam quase metade do território da área agrícola brasileira. Enquanto que 90% dos proprietários de terra no Brasil, ou seja, 90% das propriedades, elas não chegam a 30% da nossa área. Olha como é que é absurdo, olha como é que é discrepante e olha como é que reproduz exatamente a lógica perversa do passado, de concentração fundiária e de concentração de renda. Perceberam? Então, assim, não caiam nessa porque a estrutura agrária brasileira ela mudou muito pouco, para não dizer que não mudou nada, do período colonial, período imperial para agora. O que vai mudar é a introdução de máquinas, basicamente. E a soja, né, que acabou substituindo o café, vai aí numa condição de protagonista da agricultura nacional. Agora, de resto, é tudo muito parecido. Você tem grandes propriedades que vendem basicamente para o mercado externo, e isso produz muita riqueza, mas riqueza para poucos.
Enquanto isso, as pessoas que têm lá pequenas propriedades sofrem para manter essas propriedades produzindo, muitas vezes não consegue, não consegue concorrer, não consegue competir com a grande propriedade, acaba abandonando suas terras. Então, percebam que o agronegócio brasileiro, ele, por favor, não estou fazendo uma crítica ao agronegócio em si, eu estou fazendo uma crítica ao agronegócio da maneira como ele foi organizado, da maneira como ele está arquitetado aqui no Brasil, tá? Porque é um agronegócio que usa muito insumo químico, é um agronegócio que não respeita o meio ambiente, é um agronegócio que não respeita as populações tradicionais e que não vende comida para gente, vende comida para o mercado externo, né? Agora, por que que isso é muito defendido? Por que que esse agronegócio é muito defendido na mídia, é muito defendido na política? Porque, historicamente, eles são muito bem representados, os grandes proprietários de terra, eles são muito bem representados, tá? Hoje a gente tem a bancada ruralista como uma das mais importantes, se não a mais poderosa, dentro do Congresso Nacional. Mas esse poder ele é histórico, ele não é só de agora, tá? Para vocês terem uma ideia, o Lula, quando foi eleito, na última entrevista, no último debate, já com a eleição praticamente ganha contra o José Serra, o William Bonner perguntou para o Lula se ele tivesse que fazer apenas uma coisa durante os 4 anos de mandato dele, o que que ele faria? Ele respondeu a reforma agrária. Tá? E está claro que ele não conseguiu. Mas isso não é uma exclusividade do Lula. Tá? Nenhum outro governante conseguiu. Getúlio Vargas, que foi o principal personagem da industrialização brasileira, para se manter no poder, teve que atender os interesses dos cafeicultores, teve que atender os interesses dos grandes proprietários. A mesma coisa Juscelino Kubitschek, a mesma coisa a própria ditadura militar, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, assim, historicamente, a força política da bancada ruralista é muito grande. Então, há uma dificuldade muito grande mesmo, também, né, uma dificuldade enorme para se fazer qualquer tipo de coisa parecida com reforma agrária no Brasil. Agora, não pensem que é uma coisa que o agronegócio de hoje, tá, brasileiro, é algo que faz bem à nossa economia, que faz bem à nossa sociedade, que não faz, tá certo? De uma maneira geral, ele nos causa muito mais problemas, nos causa muito mais prejuízos, tá, do que alguns benefícios pontuais, tá certo? Bom, vamos voltar lá para os slides. Vamos aqui para o próximo, beleza? Que dá conta das unidades de conservação e terras indígenas no Brasil. Reparem que ocupam um espaço muito pequeno, tá? Essas aqui são as terras indígenas já demarcadas, e essas aqui são as unidades de conservação integral, né? Que você não pode mexer. Percebam que elas ocupam um espaço relativamente pequeno. Agora, uma coisa importante a gente entender também que a preservação da mata nativa, a preservação ambiental, ela não depende só desses parques federais, estaduais, municipais, não depende só de demarcação da FUNAI, ela depende também dos proprietários de terra, ok? Por quê? Porque existe lá, como eu já disse, o cadastro ambiental rural, e cada propriedade ela é obrigada a manter um percentual do seu território preservado. Agora, a gente tem vários problemas com relação a isso, a capacidade de fiscalização, que é precária, a própria cultura mesmo do proprietário de terras do Brasil, que acha que a preservação ambiental é uma bobagem. Infelizmente, a gente ainda tem muito desse pensamento, apesar do processo de mecanização, tá? A gente não teve uma modernização de pensamento na agricultura brasileira. Modernização, quando eu digo, é no sentido da estrutura mesmo. Como é que eu concebo a agricultura nacional? Esse tipo de modernização não houve, ainda não aconteceu, certo? Bom, voltando lá para os slides, aqui. Vamos falar do complexo agroindustrial, né, que é uma
é uma prática bastante comum hoje no Brasil. Os caras vão atrás de financiamento, público ou privado, investem em máquinas e insumos agrícolas e partem para a produção. Tá? Junto com essa produção, eu vou ter o processamento industrial e a comercialização e a distribuição, tudo isso concentrado num único espaço, ok? Então, eu vou ter, olha, a produção e eu vou ter a concentração dos fatores produtivos aqui. Daqui já sai o leite na caixinha, já sai o suco na caixinha também, tá? O complexo agroindustrial ele acaba agregando, ele acaba juntando todas as etapas do processo produtivo do meio rural, fazendo inclusive uma confusão aí, né, entre aquela imagem que a gente faz, né, rural do campo tradicional, produzindo matéria-prima, produto agrícola, com a paisagem industrial, né, que a gente vê aí, nesse caso materializado aqui com esse espaço destinado ao processamento daquilo que é produzido. Tudo bem? Bom, continuando aqui, a gente vai ter a pecuária, que ela é realizada no Brasil tanto no modelo extensivo, como vocês estão vendo aqui, quanto no modelo intensivo. Uma coisa importante que está acontecendo hoje na agricultura brasileira é o seguinte: a galera está diminuindo a área da agricultura, desculpa, a área da pecuária extensiva, está diminuindo, está reduzindo. E cada vez a galera está investindo mais em pecuária intensiva. Para quê? Para sobrar espaço para a produção de soja, a produção de milho, a produção de grãos de uma maneira geral, tá certo? É um fenômeno que vem acontecendo e que vem chamando bastante atenção na agricultura brasileira. A pecuária extensiva ela é bem menos mecanizada, os níveis de produtividade são bem menores, dá muito menos trabalho, né, também. E a pecuária intensiva, ela é mais trabalhosa, ela exige uma mão de obra mais qualificada, tá? Ela exige um grau de investimento maior, certo? E ela vem crescendo, como eu disse, na dinâmica da agricultura nacional, da agricultura brasileira. Bom, a fruticultura irrigada é uma outra modalidade que vem crescendo no Brasil, principalmente aqui, ó, nessa região do Vale do São Francisco, tá certo? Aqui do lado a gente tem uma imagem da transposição de águas do São Francisco, que ajudou bastante nos últimos anos, tá? A levar água para regiões onde antes a água aparecia só durante alguns meses no ano. Então isso tornou possível expandir a área de produção de frutas. Então mamão, melancia, melão, uva, são todas frutas produzidas aqui que servem tanto ao mercado interno quanto ao mercado externo. E aí eu vou ter basicamente pequenas e médias propriedades, tá certo? Aqui nessa região a gente predomina as pequenas e médias propriedades. É um tipo de agricultura que vem funcionando. Ela tem uma base familiar, tá? Mas ao mesmo tempo eles vêm conseguindo introduzir técnicas que não são técnicas que exigem robôs, não é nenhuma sofisticação assim muito absurda. São técnicas, ó, vou voltar aqui, relativamente simples. Então, ó, você pega uma mangueira, estende aqui pela lavoura e consegue aqui por gravidade fazer com que a água chegue até as plantas, tá certo? Então é relativamente simples, mas muito eficiente e está conseguindo fazer essa fruticultura irrigada no Vale do São Francisco se transformar em um dos principais nichos da agricultura brasileira. Bom, em seguida a agricultura de subsistência, né, que é a mais tradicional, é a mais antiga, um modelo de agricultura mais antigo que a gente tem, tá certo? Mas que vem cada vez mais ficando raro no Brasil, e a própria figura do camponês também vem ficando cada vez mais rara de você encontrar o cara que vive efetivamente no campo. Ele vive no campo e do campo, né? E sustenta a sua família única e exclusivamente daquilo ali. É algo que tem estado cada vez mais raro no campo brasileiro, justamente porque é o camarada que tem que competir com a grande propriedade, é o cara que ele não
tem muita dificuldade de vender o excedente ali no mercado local, né, porque ele compete com grandes redes de supermercado, mesmo as frutas, legumes e verduras que vão para as feiras livres, muitas vezes elas vêm de grandes produtores. Então é o cara que está tendo cada vez mais dificuldade de se manter ali na agricultura de subsistência, tá? Sofre pressões de todos os lados, ok? Eu vou dar uma paradinha por aqui e vou gravar um segundo vídeo para a gente falar mais especificamente da concentração de terras no Brasil. Tá certo, galera? Até lá!